Tudo bem com você? Tudo em ordem? Glória a Deus. Amém. Comigo está bem, está tudo em ordem. Vamos caminhando. Hoje é o Dia dos Pais no Brasil, né? Queria que você pudesse agora, que nós pudéssemos estar orando pelos nossos pais. E também você é um pai, né? Se não é, um dia vai se tornar, tá certo? E graças a Deus porque nós temos um pai, que ele tem o desejo de formar uma família, uma grande família, onde nessa família nós somos filhos. Então eu queria que você agora, juntamente comigo, abençoasse teu pai biológico. Porque, sabe, teu pai biológico foi a pessoa que Deus escolheu para te trazer nessa geração, para que nessa geração você fizesse a diferença nesse momento. Que coisa linda, né? Os planos de Deus são perfeitos. Não são? Mas você olha e fala assim, mas não é tudo aquilo que eu esperava, mas os planos de Deus são perfeitos. Estava vindo para cá e abençoando a vida do meu pai e profetizando sobre a vida dele, declarando sobre a vida dele, independente da circunstância que ele está vivendo nesse momento. Jerusalém estava vivendo uma situação muito complicada. Deus levantou um homem chamado Neemias. E através desse homem, Deus transformou uma geração. A tua oração tem poder. Você crê nisso? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pelos nossos pais. Muito obrigado porque, através deles, Senhor, o Senhor nos trouxe, Senhor, a esse mundo e aqui nós estamos. Nós queremos abençoar a vida deles. Queremos profetizar a vida longa nessa terra. Queremos profetizar, ó Deus, saúde sobre a vida deles. Queremos profetizar que os planos do Senhor se cumprirão sobre eles, Pai. Na autoridade que há no nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe aonde eles estiverem. E aqui, Senhor, tem pais também. E eu quero abençoar cada pai, cada sacerdote que representa, Senhor, uma família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida, porque nós precisamos de muita sabedoria, Senhor, para trilhar esses caminhos que o Senhor tem nos chamado para andar nessa época e nessa geração. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Bem-vindo a todos. Você que está aqui pela primeira vez, que está nos visitando, você é muito bem-vindo, tá certo? Eu espero que as pessoas te acolham com muito amor, com muito carinho, e que você seja abençoado. A maior bênção é aquela que Deus pode te dar. E eu peço que Ele te abençoe nessa manhã, que Ele fale contigo, que Ele consolide o teu coração, assim como eu preciso também, tá certo? E falando de bênção, eu queria estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Já adoramos, né? Já oramos, e agora eu quero compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela é eterna. Ela separa a alma do espírito e estabelece o propósito. Fala assim a palavra: separa a alma do espírito e estabelece o propósito. E é isso que nós queremos nessa manhã, conversar com você. O título da mensagem é Real Motivação. O texto base é Neemias 2:18, fala assim: então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Esse versículo é um versículo de alguém que está motivado para fazer algo. Né? E a motivação, ela é um combustível. Ela é um impulso interior. E quando nós estamos motivados, nós fazemos várias coisas. Não é assim? Porém, quando a desmotivação nos alcança, o que acontece? Então eu aprendo que eu sou influenciado pela motivação, tanto da parte positiva como na parte negativa.
E é importante nós entendermos isso. Porque Deus nos chamou para realizar um projeto nessa geração. O tema desse ano é chamados para quê? Para fazer a diferença. Você é chamado para fazer diferente. Você não precisa fazer igual como todos fazem. O nosso chamado é para fazer diferente. É para perdoar quando as pessoas te atacam, quando as pessoas te perseguem. É para amar o inimigo. Excede o entendimento humano, não excede? É para fazer diferente. A igreja de Cristo foi chamada e é chamada para fazer a diferença. Se você ama somente aqueles que te amam, que diferença há nisso? Nós precisamos entender essas coisas. Assim como um carro novo precisa de combustível ou não precisa? Estava conversando com o irmão, essa semana almocei com ele. Não, final da semana passada. E a pessoa comprou um carro elétrico, né? Só que tem um problema. Tem que fazer uma adaptação na casa, para quê? Para que esse carro possa andar. Ele tem que estar conectado na fonte para que ele possa andar. Caso contrário, o carro é novo, mas não está sem motivação. Porque quando acaba o combustível da motivação, automaticamente a gente para de alcançar o quê? Os resultados. Por trás de cada ação existe uma motivação. Por trás de cada ação existe uma motivação, tanto positiva como negativa. Então eu entendo nessa introdução que a motivação é o motivo da ação. Ela pode influenciar e influencia a minha vida. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais, sendo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos. Então, você vê que a motivação, ela sofre influência. Uma pessoa que emocionalmente ela sofre a influência negativa, ela vai também ter uma atitude condicionada. Biologicamente, se você não estiver se sentindo bem, você vai se sentir desmotivado para fazer as tarefas do dia, não é assim? É ou não é? Então é isso que nós queremos trabalhar nessa manhã. E quando você socialmente é convidado para um evento, aí você fica animado. Quem gosta de, povo para fazer festa igual o povo cristão, não é brincadeira não. Faz festa para tudo. Quando não tem, inventa uma. E a Nilka falou assim, meu Deus, vai ser povo assim para fazer festa surpresa, é o povo brasileiro. Tudo é uma festa, já que todo mundo sabe, mas é uma festa surpresa. Às vezes dá certo, às vezes alguém bota água no negócio. Um dia fizeram uma festa surpresa, o irmão falou assim, você está sabendo que eles estão preparando uma festa surpresa para você? Ele falou, não, mas muito obrigado por ter me avisado. Então, se você é convidado para um evento, e naquele evento social, você tiver problema com alguém que está naquele evento, você vai ficar desmotivado em participar naquele evento. Por causa do quê? Você se desmotivou por causa de um problema social. Então eu entendo que a motivação, dependendo de como ela está, ela influencia a minha vida em todos os níveis. Espiritualmente não é diferente. E a desmotivação, o que é a desmotivação? É a falta de ânimo para realizar tarefas. Estado de espírito em que não se vê motivo para agir ou tomar atitude. Falta de iniciativa. Ocorre por históricos de frustrações ou problemas relacionados com o caráter. A desmotivação ela vem por dois caminhos. Quais são? Por histórico de frustrações, por aquilo que aconteceu no passado, teve um trauma no passado, e aquilo ali gerou em você uma frustração.
E aí, quando se toca naquele assunto no presente, você fica desmotivado em atuar. Por quê? Porque aquela situação do passado não foi tratada. É preciso retirar essa desmotivação. É preciso retirar esse histórico de frustrações. Você tem um histórico de frustrações? Posso falar de mim? Eu tenho. E algumas coisas, quando eu olho para o histórico, eu me desmotivo em fazer de novo. Mas eu preciso ir lá nessa caixa de depósito e fazer o quê? Retirar esse histórico velho. Para quê? Para que isso não me desmotive para continuar caminhando. Problemas de relacionamento com caráter. Na caminhada, estava falando essa semana com uma pessoa. Ela falou assim, eu quero ser um empreendedor, mas eu não consigo ser um empreendedor. Porque eu escutei da minha mãe a vida toda, você não vai dar certo. Você vai começar e não vai terminar. Você é um menino preguiçoso. As coisas que você faz de maneira relaxada. Isso foi entrando no caráter e isso formou a autoimagem, a maneira que ele se vê. A maneira que ele se vê é a maneira que ele se projeta para as pessoas. A maneira que você se vê, a maneira que eu me vejo, é a maneira que eu me projeto para as pessoas. Por isso é necessário tirar esse caráter que foi criado de maneira errada. Para quê? Para que venha o caráter de Deus. Em Cristo nós estamos sendo restaurados à sua imagem e à sua semelhança. Só que isso toma tempo. É preciso retirar os traumas, é preciso resolver as pendências do passado, é preciso tirar os elásticos que muitas vezes nos prenderam lá atrás. Para quê? Para seguir em frente. Para poder aprender a viver uma vida motivado. Caso contrário, horas eu estou bem, horas eu não estou. Aí eu fico oscilando, e a Bíblia diz assim, que o homem de ânimo dobre, ele não consegue alcançar nada da parte de Deus, porque ela é inconstante em todos os seus caminhos. Não é que Deus não quer te abençoar, Deus já te abençoou, mas a sua atitude, o seu comportamento precisa mudar, o meu comportamento precisa mudar, e a motivação influencia o meu comportamento. Você fala assim, você está motivado? Tenho aprendido a me motivar no Senhor. Você tem lutas? Você está com tempo? Não. Quanto tempo você tem para a gente conversar? E é disso que eu quero falar, a real e a má motivação. Primeiro, Crônicas 28, 9, a parte B fala assim, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Leia esse versículo, por favor. O contexto desse versículo é que Davi estava no final da vida dele. E Salomão iria ser o seu sucessor no reinado. E ele começa, depois em casa você leia o capítulo todo, é um capítulo lindo. E ele começa a dar conselhos a Salomão. Salomão, observa os princípios de Deus. Salomão, obedece os caminhos do Senhor. Salomão, anda nesse caminho. Salomão, anda nesse caminho. Salomão, Deus ele vai te conduzir. Essa era a história de Davi com Salomão. Chega em um determinado processo desse capítulo que ele fala algo. Ele fala assim, porque Deus conhece e sonda todos e conhece a motivação do coração de cada. Quem está falando isso? Um homem, segundo o coração, que tinha uma preocupação muito grande de ser aceito por Deus. Porque eu olho para vocês aqui e vejo você bem vestido, uns cortaram o cabelo, né? Estão com new look, outros pintam, outros rapam, a gente faz o que dá, né? Mas Deus conhece a intenção do teu coração, Ele sonda. Por que Ele sonda? Porque Ele quer te dar a motivação real. A motivação real. E a motivação e maus motivadores, um mau motivador é aquele que
tem como objetivo satisfazer os desejos próprios. Isso é um motivador terrível. Eu vou falar primeiro dos maus motivadores e depois eu quero falar da real motivação. E o primeiro mau motivador é o desejo ou desejos do coração. Todos vocês têm a palavra impressa? Todos? Tem alguém que não tem? Se alguém não tiver, por favor, levante sua mão para que você possa ter. Todos têm? Amém. Seguimos em frente. Jeremias 19, 17 e 9 fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é o quê? Incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde isso tudo vem? Do coração. Você tem dentro de você, com todo o respeito, eu posso falar? Você quer que eu fale? Não. Posso falar? Você vai aguentar? Você tem um ser corrupto dentro de você. Fala, o que é isso? Está aqui. Ele precisa ser subjugado a quê? À vontade de Deus. Não peça conselhos ao teu coração. Na realidade, você não precisa nem pedir, ele já dá. Quando vem um sentimento, isso aciona ele. Sentimento, coração, conselho do coração. Fala sentimento, coração, conselho do coração. O teu coração, ele está constantemente o quê? O quê? Doente. Por isso que você não pode pedir conselho para o teu coração e nem para pessoas que estão enfermas do coração, porque vai sair o desejo que está no coração dele. O nosso irmão Jonas falou muito bem domingo passado sobre quem mesmo? Sansão. O coração de Sansão adoeceu. E ele começou a fazer doideira. Não pode, ele foi chamado para libertar os filisteus. E ele foi casar com quem? Ele fez aliança com os inimigos. Por quê? Porque quando o coração está enfermo, ele não escuta mais conselho. Ele quebra os princípios e I don't care. Eu quero fazer a minha vontade. E eu falo isso de cadeira. Porque eu sou igualzinho a você. Quando me ferem, Você acha que é diferente? Não. Eu também tenho um coração. Mas eu tenho que aprender a subjugá-lo. A subjugá-lo. O problema é que um coração enfermo, ele vai te chamando para um abismo, para outro abismo, para outro abismo, até ele ficar totalmente perdido. Então, um mal motivador é satisfazer o desejo do... Começa por aí. Segundo mal motivador, pressão. 1 Samuel 13, 9. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados, presta atenção, quando vi que os soldados estavam se dispersando, pressão, e quando não tinha chegado o prazo, e quando você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o quê? O holocausto. Pressão. Pressão. Quantos sofrem pressão na vida? Assim, mais ou menos. Nós vivemos pressionados por todos os lados. Ou não é verdade? A pressão nunca é um bom indicativo para você tomar uma boa decisão. Porém, quando eu chego nesse lugar, ela me influencia, sendo um mau motivador. Pedro, depois de Jesus prestes a ser crucificado,
Pedro fala assim: Jesus, eu estou pronto para morrer com você. E Jesus fala: Pedro, você não está. E ele fala o quê? Eu estou pronto para morrer por você. Aí Jesus fala: Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Já que você está sendo muito ousado, eu vou colocar um limite na tua ousadia. Hoje mesmo, antes que o galo cante, quantas vezes? Você vai me negar. Eu falo: o que é isso, chegado? Não é assim, não. Aí Pedro passa por pressão, e o que acontece? Pressão. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de pressão, que a igreja está passando. O que a pressão tem feito comigo e com você? Tem roubado de mim e de você a motivação correta? Eu já vou aplicar o antídoto de qual é a real motivação. Mas antes de aplicar o antídoto de qual é a real motivação, eu preciso apresentar para vocês o que é uma má motivação. Quais são os sintomas de uma má motivação? Terceiro lugar, necessidades. Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Aí, acho que é carioca, né? Estou faminto, por isso também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? A gente está falando de quê? De um primogênito. Abraão gerou Isaque. Na sequência, quem deveria ser o próximo primogênito? Esaú. Mas porque Deus conhece a intenção do coração, antes dele nascer, ele falou assim: o mais novo irá governar sobre o mais velho. Esaú abriu mão do direito de primogenitura por causa de necessidades. E se fala assim: mas e como que é isso? Essa é uma outra situação que nós somos pressionados por todos os lados. Quem nesse momento tem uma necessidade real? Se eu pedir para você levantar a mão, eu levanto a minha também. Porque nós vivemos em situações onde nós temos necessidades. Mas a grande intenção, o grande entendimento, a sabedoria é não permitir que as necessidades venham se tornar nossos motivadores. A necessidade, ela nem sempre é um bom motivador para tomar uma boa decisão. E é claro que eu não tem como esgotar aqui esse assunto. Mas você não tem aí. Mas um outro mau motivador é resultado. Quando eu faço as coisas por resultados, quando eu tenho resultado, eu estou motivado. E quando eu não tenho resultado, como que eu fico? Desmotivado. O resultado, se ele não for colocado no lugar correto, ele se torna um mau motivador. Por isso que quando os discípulos olharam para o resultado de Jesus na cruz, morte não é um bom resultado. Mas cruz, morte e propósito, sim, é um bom resultado. Tá certo? Então esse momento que a igreja está vivendo, é um momento que se nós voltarmos os olhos somente para resultados, talvez nós vamos se frustrar. Mas, se nós lembrarmos do propósito pelo qual o Senhor nos chamou para fazer e sermos fiéis nessa caminhada, o resultado vai ser uma consequência disso. Amém? Então agora eu quero aplicar essa palavra. A real motivação prioriza o reino de Deus. Salmo 132, verso 3 fala assim: não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso. De quem? Quem é essa pessoa que está relatando aqui? Por favor, não fale que é o relator da CPI, tá bom?
Quem é? Davi. Davi queria construir um templo para Deus. Motivação boa? Excelente. Quando ele fala para Natan, Natan fala assim, meu irmão, eu te abençoo, vai em frente. Só que Deus voltou para Natan e fala assim, Natan, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de aprovar as coisas ali na terra, você pergunta, eu sou o Senhor da igreja, tá? Então, quando eu permito você aprovar, você aprova. Agora, você não tem autonomia para aprovar aquilo que eu não aprovei ainda. Então, volta lá agora para você aprender e fala para Davi que ele não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é quem? Salomão. Eu creio que o profeta foi com a cara grande, não é não? Davi foi mal. Assim, o coraçãozinho, sabe? Aquele coraçãozinho que gosta do rei. Se enganou. Aí Davi fala assim, tá bom, eu não vou construir o templo. Mas eu já tenho preparado a planta, já tenho preparado a provisão, já tenho tudo preparado. É Salomão que vai construir, eu abençoo ele para dar sequência nessa obra. Mas o seguinte, eu vou construir uma tenda aqui do lado do palácio. Porque a motivação do coração, ela é real. Lá em Atos está falando que a tenda que Deus vai restaurar, a tenda que Jesus vai restaurar, é qual? A tenda simples, onde tinha um 4 2x4 com uma loninha, mas lá dentro, no meio daquela tenda, tinha o quê? A presença de Deus. E a tenda que Deus vai restaurar é essa. E o apóstolo Paulo fala, vós sois templo do Espírito Santo. O vaso de barro, um vaso simples, porém com a excelência de poder dentro dele. Davi conseguia lá no Velho Testamento entender essas coisas. Por que ele entendia essas coisas? A gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus pelas coisas que ele fazia, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele sempre desejou estabelecer o reino de Deus. A má motivação quer estabelecer a vontade própria. A motivação real tem um objetivo, estabelecer o reino de Deus. Que eu perca, it's ok. Não tem problema de eu não construir o templo, mas o templo vai ser construído? Vai. Então, que o reino avance. É isso que nós precisamos entender. Se nós fizermos uma igreja com esse entendimento, o reino de Deus vai ser estabelecido nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu preciso entender para que eu possa ter uma motivação real, para que eu possa manter a minha motivação de maneira prática, é entender o meu chamado. Essa semana, segunda e terça-feira, caramba, eu estava meio azedo, sabe? Você já ficou meio azedo, não? Uma angústia no coração. Meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Aí você chora, você ora uma vez, ora duas vezes, você quer escutar, não escuta. Aí daqui a um pouco, aquela voz que você aprende a conhecer, ela chega. Filho, por que você está assim? Porque estou chateado, estava que nem Abacuque, sabe? Aí Deus falou assim, lembra de 3 coisas. Você quer manter a boa motivação, a motivação real? Lembra do teu chamado, lembra do teu propósito e lembra da visão. Isso vai manter o teu coração pegando fogo. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre chamado, convocação. Devemos ter convicção de que Deus nos entregou uma responsabilidade. Você entende isso, não? Você entende isso? Quem te chamou? Quem te chamou? Eu estou aqui hoje, pela misericórdia do Senhor. E um dia, a minha cobertura derramou azeite sobre a nossa cabeça, sobre os pastores. Mas o meu chamado, ele vem muito tempo antes. Com 18, 19 anos, o Senhor já ia formando isso no meu coração. A obra que você está fazendo aqui na terra, ela é consequência do chamado que Deus fez um dia na tua. Não misture isso. Porque a gente tem a tendência de misturar essas coisas.
Uma mulher, quando ela gera vida, a partir desse momento ela recebe um chamado. Qual que é o chamado? De ser mãe para o resto. Eu ligo para minha mãe tem 74 anos. Falei com ela essa semana, ela fala comigo como se eu tivesse 14, 15 anos. Ela fala, filho, no final do ano, quando que você vem para cá, no final do ano? Eu falei, mãe, a gente está planejando. Eu falei, não, peraí, filho. Você tem que vir para cá, você tem que ver tua mãe. Eu vou fazer aquela comida que você gosta. Só faltou ela dizer, eu vou lavar a tua cuequinha, passar talquinho em você. Você vai surpreender, mãe, muita coisa mudou. Entender isso. Todos somos chamados por Deus, todos, todos, todos. Deus amou o mundo de tal maneira que chamou a todos. É a mesma coisa que nesse momento que nós estamos vivendo com a Olimpíada, né? Já está no final. Jonas, os japoneses deram algumas medalhinhas para brasileiro. Uma pessoa que é convocada ou chamada para participar das Olimpíadas, para representar o país dela, como ela se sente? Honrada. Muito honrada. Quando Deus te chamou para fazer parte dessa Olimpíada que nós estamos correndo, que é a Olimpíada da vida, como é que você deve se sentir? Como? Honrado. Porque existe uma medalha de ouro preparada para você, a vitória é garantida. Um dia você vai receber. Mas enquanto a gente está aqui, é necessário nadar borboleta, de costa, de frente, para trás, por todos os lados. Não é assim? Correr a corrida com barra, sem barra, com obstáculo, sem obstáculo. É desse jeito. Você tem um chamado. E a partir daí começa todo um processo de Deus na nossa vida. O salmista dizia assim, ele tinha o desejo no coração de construir uma casa de adoração a Deus. Esse era o chamado de Davi. Josué foi chamado para introduzir o povo em Canaã. Neemias ouviu falar de Hanani que os muros estavam o quê? Derrubados. Ele ouviu falar e a partir daquele momento seu coração se encheu por causa de um chamado. Jonas. Tá aí, Jonas. Jonas foi chamado para fazer o quê? Para pregar em Nínive. Era povo amigo ou era inimigo de judeu? Era o quê? Inimigo. Por isso ele falou, não vou pregar para inimigo não. Esse povo, eles fizeram muito mal para mim, e para o meu povo, e para a minha família, e tal. Aí ele não vai para Nínive, ele vai para onde? O povo conhece a Bíblia, viu? E quando ele começa a fugir do propósito, a motivação real vai embora. Porque quando Sansão, ele entrega o propósito, ele entrega a unção, e ele entrega tudo que Deus tinha dado para ele, para que o Espírito Santo vai habitar no lugar onde a pessoa desistiu do propósito? Nós vivemos o tempo da graça, isso é diferente. Mas a Bíblia diz assim, não entristeça quem? O Espírito Santo. Esse homem estava num barco, alguém que foi chamado para ser luz naquela geração, se escondeu num porão do barco e estava sonolento, numa tormenta enorme. Jonas estava fazendo o quê? Tiveram que ir lá acordar ele e falar, Jonas, você tem um chamado, Jonas. O que você está fazendo aqui? Levanta daí, Jonas. Não quero levantar não, me joga na água, não quero... Aí, queridos, nós precisamos entender que o chamado, ele é algo tão lindo, tão maravilhoso, que Deus move todas as circunstâncias para nos levar de volta para o chamado. Porque é nesse lugar que a gente vai ter vida plena.
É nesse lugar que Deus vai trazer a real motivação no nosso coração. Você quer ser motivado? Você quer viver esse momento motivado pela presença do Senhor? Cumpra o seu chamado. Uma vez que eu cumpro o chamado, o que acontece? Neemias 1:4. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Verso 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o quê? O meu nome. Se eu não sei quem sou, não saberei o que fazer e não chegarei em lugar algum. Para você chegar em algum lugar, primeiro você precisa saber quem você é. Você precisa saber como fazer isso. E você precisa saber qual é o teu destino. Propósito fala de destino. Quando Deus te criou e te criou com um propósito, Ele te criou com um destino. O destino de Jonas era para ir para onde? Nínive, esse era o propósito dele. Quando eu fujo do propósito, eu mexo naquilo que Deus planejou para mim. E Deus trabalha as circunstâncias para me levar de volta para o propósito. Porque é nesse lugar que Deus vai realizar a obra que Ele tem para realizar na minha vida. O salmista dizia: não descanso enquanto eu não concluir o templo. Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O teu propósito começa dentro da tua casa. Fala, mas tem luta? É claro. É claro que tem lutas, porque as pessoas que moram lá dentro da casa têm dificuldades. Mas é dentro da tua casa que o propósito de Deus começa. É onde você se comporta como alguém que Deus te chamou para ser. O propósito de Deus é te fazer melhor, uma pessoa melhor nessa geração. Alguém semelhante a Cristo. Esse caráter que eu tenho, vou falar do meu, ele precisa ser transformado. Porque se ele não for transformado, ele atrapalha o propósito que Deus tem para ele. Quantas vezes Pedro atrapalhou o propósito que Deus tinha para ele pelo comportamento e pelo caráter dele? Quantas? Pode falar, quantas? Muitas vezes. Até ele passar pelos processos de transformação. Uma vez que ele transformou o caráter dele, ele parou de fugir e começou a caminhar, não por resultado, mas por propósito. Eu e você temos um propósito. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito, pergunto? Respondam. O pessoal está pensando assim: eu não vou responder não, se eu responder errado, né? O que Jesus, antes de ir aos céus, ele falou aos discípulos? Façam discípulos. Sejam discípulo e faça discípulo. Esse é o propósito que Deus chamou você para fazer. É um propósito comum a todos, a todos. E nós precisamos lembrar disso. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo discípulo? Que seja um. Olha só, Deus não se preocupa com quantidade, quando nós nos preocupamos com propósito. Se nós corrermos atrás de quantidade, a gente vai ter que mexer no propósito. Eu não vou fazer isso. Ninguém aqui quer fazer isso. Porque se nós nos mantermos fiéis ao propósito, o número vai ser uma consequência. Quem acrescenta é o meu chamado e o teu chamado
é se manter firme naquilo que Deus me chamou para fazer. No tempo que a figueira dá fruto e no tempo que a figueira não dá fruto. Ele é aquele que faz a figueira dar fruto e ele é aquele que faz que muitas vezes que a figueira seque. Mas ele é o mesmo. Se a gente continuar semeando a boa semente do reino de Deus, essa semente vai produzir um fruto. E como que eu devo fazer isso? Neemias 2:3 fala assim: eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 5. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá. Para quê? Leia essa última parte, por favor. Um, dois, três. Leia, por favor. Em Judá, para que eu possa... Qual que era o propósito de Neemias? Reconstruir a cidade. Quando ele chegou em Jerusalém, qual que era o propósito claro que ele tinha? Era o quê? Reconstruir a cidade. Ele encontrou dificuldades? Muitas dificuldades. Ele parou o propósito? Não, por quê? Ele tinha claro no coração dele que o propósito de Deus era reconstruir aquela bendita cidade. Josué passou 40 anos no deserto. E o propósito de Josué era o quê? Introduzir o povo em Canaã. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos. E Josué se manteve com a real motivação. Nós passamos aqui 2 anos de um chacoalhar. 3 anos, balançando a estrutura. Nós estamos firmes no propósito que Deus colocou no nosso coração? A gente continua perseverando, falando assim, seja 3, 5, 10 anos, eu não sei, mas o tempo é o Senhor que vai estabelecer. Eu vou seguir fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Josué falou assim, eu não sei vocês, eu não sei vocês. Ele está falando para toda a nação, eu não sei vocês, eu sei de mim. Eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo esse Deus que não falha. E o povo falou assim, nós também queremos continuar servindo a esse Deus que não falha. Propósito, onde há propósito, há motivação. Quando falta propósito, a motivação vai embora. Como nós estamos? Para entender isso é necessário analisar o contexto, o cenário. Quem eu sou, aonde eu estou. Neemias, quem era Neemias? Alguns dias antes. Copeiro, e ele foi chamado para reconstruir os muros. A função bate? É a mesma coisa, não? Não. É o que acontece com você, quando você olha para o teu passado, você olha para o teu passado e fala assim, aquilo que Deus me chamou para fazer nesse presente, a minha função não bate, não dá certo. Mas esse homem entendeu quem ele era. Primeiramente, ele era alguém chamado por quem? Por Deus, foi Deus que chamou ele. E ele precisava saber aonde ele tinha que estar. Você tem essa convicção? A árvore que dá fruto é aquela que está solidamente plantada em um lugar. Ela tem endereço. O vento sopra, a chuva desce, mas ele fala assim, eu fui plantado neste lugar. E aqui eu estou criando raízes. Saber quem eu sou e aonde eu estou. Neemias tinha escutado todo o processo de ouvir falar. Agora Neemias estava em Jerusalém. Agora ele estava recebendo, fala a visão. Apocalipse 2:10, a parte A, fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Neemias 2:11, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção
da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Dificuldade. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido e o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Era uma realidade? Toda transformação que Deus vai fazer, é preciso passar por esse choque de realidade. Eu preciso reconhecer a minha realidade. Neemias chegando lá e falando assim: não, isso aqui é um tapinha e a gente resolve essa situação. Era uma realidade? O homem de Deus, ele tem esperança, mas ao mesmo tempo ele tem no coração dele a realidade. Se a situação não está legal, a situação não adianta falar paz, paz, quando você não consegue dormir à noite. Trata a realidade. Confronta essa realidade. Para quê? Para que você possa receber motivação e para que você possa também ter e passar uma real motivação. Tá certo? Mas quando se tem propósito, há motivação. Verso 2:18. Também eu lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias tinha uma realidade que estava diante dele, mas ele também tinha uma real motivação. Neemias, ele era um motivador. Ele tinha a real motivação de Deus. E por isso ele passava essa real motivação de Deus para quem? Para o povo. Porque quando a obra ela é o reino de Deus, você foi chamado para fazer parte. Mas quem estabelece, quem fundamenta, quem edifica, quem fortalece e quem dá vitória é o teu Deus. Ou você acha que essa obra aqui foi feita pelo cuidado e pela capacidade que Neemias tinha? Não. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo esse cuidado. Porque é Ele que edifica a casa, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá a vitória. Tá certo? Uma vez que eu entendo o chamado, uma vez que eu consolido isso no meu coração. Porque a verdade, queridos, é que as lutas são enormes. Estabelecer o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, Jesus fala para os discípulos, ele avisa antes, né? Se vocês não morrerem para vocês mesmos, vocês não vão conseguir. Porque alguém que foi chamado ao ministério é alguém que foi entregue para isso. É alguém consagrado para esse chamado. Alguém que foi chamado para fazer parte da Olimpíada é alguém consagrado. Ele não come aquilo que não deve, ele não bebe aquilo que não deve, ele descansa, ele faz tudo o que deve ser feito para quê? Porque ele foi consagrado para aquele chamado. A igreja, ela é chamada para se consagrar ao chamado de Deus. E não permitir que outras coisas influenciem a igreja. Uma vez que eu entendo o chamado, que eu me abraço com o propósito. Para cumprir o propósito tem que ter o GPS ligado, sabe? Você tem um GPS ligado? Porque a gente vai errar. Não quer dizer porque você tem um chamado que você não vai errar no propósito. E eu quero dizer que a gente já errou na aplicação do propósito. O propósito de Deus é perfeito, mas quem aplica às vezes o propósito
É vaso de barro. Por isso que tem que ter o GPS ligado e está ligado. Você está ligado no GPS que está ligado, entendeu ou não? Quando você erra o caminho, o GPS faz o quê? Recalculando a rota. O destino continua o mesmo, filho. Não inventa mais. É um aviso para você falando assim, está errado. Você está errado. Você errou no propósito. Você quer chegar no lugar, mas você errou na decisão. Eu já errei muito. Já errei muito na aplicação do bom desejo de aplicar o propósito de Deus. Eu já estou falando de mim. Agora nós estamos tendo a oportunidade de novamente nos lembrar e fazer o quê? Não errar. Não cometer os mesmos erros. Porque o propósito é eterno e ele funciona. A gente não vai reinventar a roda. Para isso acontecer, eu preciso ter visão. Eu preciso ver aquilo que Deus me chamou para fazer. Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para que onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos. Aqui a visão terminou, né? Parece que há tanta coisa para fazer, mas os trabalhadores estavam como? Cansados. Cansou, o trabalho cansou. As frustrações cansaram. As lutas cansaram. Cansa, porque você é ser humano. Você é um ser humano, fazendo uma obra espiritual. Quando eu perco a visão, quando eu paro de ver aquilo que Deus me chamou para fazer, quando eu fico olhando para o entulho, quando eu fico olhando somente para o trabalho, o que acontece com a minha visão? Quando eu tiro os olhos de Cristo. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, ele fez o quê? Ele precisou clamar para Cristo poder restaurar ele. Mas onde tem motivação, é necessário lembrar a visão. Uma pessoa motivada, o que ela faz é lembrar a visão pela qual ela foi chamado para fazer e lembra aos outros a mesma coisa. Lembra aos outros a mesma coisa. É ensinar até guardar. Essa palavra, qual que é o significado dela, Jonas? Jonas tem uma tradução muito interessante. O significado dela, até guardar, é fulaço. E ele falou: pastor, quem não guarda é fuleiro. Jonas que falou. Neemias 4:13, a gente está encerrando. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Olha só que bênção. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, no seu caso é mulher, viu? E por suas casas. É preciso lembrar a cada instante o que se quer alcançar. Você tem essa frase aí? Sim, leia por favor. 1, 2, 3. O que é a visão? Lembrar a cada instante o que você quer alcançar. Por isso que a Bíblia, você precisa trazer à memória aquilo que gera esperança em você. É preciso lembrar a cada instante o que se quer alcançar. E o que é que nós queremos alcançar? A real motivação para seguir caminhando, para seguir em frente. Olha o que acontece aqui. Neemias 4:15.
Quando os nossos inimigos descobriram e que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o quê? Para o muro, cada um para o seu. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Verso 21. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês, e eu, o seu ajudante, devem ficar a noite em Jerusalém, para que os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas estejam comigo. Nem tirávamos a roupa, e cada dia um permanecia de arma na mão. Um povo que tem uma real motivação. Você vai ver esse povo animado trabalhando. E você vai ver que eles entendem uma coisa. Essa obra que a gente está fazendo, ela é natural. Os muros são naturais. Mas Jerusalém é uma cidade espiritual. Por isso é necessário uma arma de trabalho e a espada na outra mão para quê? Para seguir em frente com a real motivação. A metade do povo, o que um fazia, o outro vigiava. Eu envio um casal para fazer alguma coisa. A igreja fica o quê? Cobrindo o trabalho desse irmão. Era o que estava acontecendo aqui. Todos tinham o propósito, o mesmo propósito de reino. E todos tinham o mesmo propósito de coração. Nós temos o mesmo propósito de coração? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e eu faço para você. Nós temos a real motivação e nós temos o mesmo. Propósito de reino, ninguém é doido de inventar coisa nova. Propósito de reino é propósito de reino. Mas propósito de coração é quando é dado uma direção, todos nós nos juntamos no mesmo propósito. Vão para a direita. Não, eu vou para a esquerda. Isso não é propósito de coração. Isso é propósito do teu coração. Com muito amor eu falo isso para você. Se nós quisermos estabelecer a igreja de Cristo, e vamos estabelecer a igreja de Cristo em nome de Jesus, porque é isso que está no nosso coração, nós precisamos entender essas coisas. Acabar com os milindres, tratar os milindres, e diga ao povo que siga em frente. É isso que gera motivação no nosso coração. Deixa o desejo do coração. Deixa a pressão. Deixa de agir por necessidade. E anda por propósito. Anda por chamado e anda lembrando a visão que um dia Deus plantou no teu coração. Se você está aqui hoje sem medo de errar, eu sei que um dia Deus plantou no teu coração a visão. Visão de reino. O que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos fazer o que Neemias fez com esse povo. Vamos seguir em frente. O propósito é restabelecer os muros. O propósito é construir os muros. O propósito é fortalecer as casas. O propósito é lutar pelos irmãos. O propósito é lutar pela família. O propósito é fazer com que a igreja cresça. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas nessa geração. Coloque-se de pé, eu quero orar por você, por favor.